Fala galera, vamos voltando aqui então ao estudo do poder constituinte. No primeiro bloco nós fizemos uma introdução muito importante, obviamente, ninguém está aqui perdendo tempo, né? E quando eu dou aula de poder constituinte, eu gosto de falar de uma teoria de 1976, mas é uma teoria muito atual até hoje e é uma teoria que faz com que você entenda muito acerca do poder constituinte como um todo. É uma teoria de um cara chamado Ivo Dantas, né? Ele fala sobre o hiato constitucional. E na verdade, o mais importante aqui é você entender as formas como o hiato constitucional ele pode ser resolvido, ele pode ser dirimido. Então vamos aqui entender um pouco dessa história de hiato constitucional. Vem comigo, por favor. Então nós vamos falar um pouco aqui agora, né, acerca do hiato constitucional ou revolução, beleza? Eu posso falar hiato constitucional ou revolução, não tem problema nenhum, beleza? É uma teoria de Ivo Dantas. Como eu mencionei, aparentemente uma teoria antiga de 1976, mas até hoje aí muito importante, muito cobrada em prova. Então vamos lá, vamos colocar aqui um conceito, como eu sempre faço, para que você possa entender perfeitamente o que vem a ser, então, o hiato constitucional. Hiato constitucional nós falamos que é quando ocorre um divórcio. É quando ocorre um divórcio entre aquilo que está sendo... entre aquilo que está estabelecido pela Constituição e a realidade social. Ou seja, a norma constitucional não consegue cumprir seu papel perante a sociedade. Então, vem aqui comigo, por favor, para você entender um pouco disso aqui. Então, o hiato constitucional é quando ocorre um divórcio entre aquilo que a Constituição prega e a realidade que a sociedade está vivendo. Como eu falei anteriormente no bloco passado, a Constituição ela tem que estar andando ao lado da sociedade. Se a sociedade ela está em constante atualização, em constante evolução, a Constituição ela tem que estar ali ao lado dela. Por quê? Se eu tenho uma sociedade que evolui, que anda, e uma Constituição que para, em pouquíssimo tempo nós vamos ter ali uma ruptura constitucional, um divórcio entre a realidade e a Constituição. Isso não é interessante. Isso não é interessante porque a Constituição obviamente vai tornar-se obsoleta, ultrapassada e não vai conseguir cumprir o seu papel perante a sociedade. Beleza? Então, hiato constitucional é justamente esse divórcio entre a realidade social e aquilo que a Constituição prega. Beleza? Agora, como que nós vamos fazer para resolver esse conflito? Nós temos formas para resolver esse ato constitucional? Temos. Mas antes disso, coloca uma observaçãozinha, por favor. Coloquem aqui assim uma observação para não ter problema. Coloquem assim, ó. Segundo Conrad Hesse, olha o nome do cara aqui, ó. Segundo Conrad Hesse. Segundo Conrad Hesse, a Constituição deve estar em constante diálogo. A Constituição deve estar em constante diálogo com a sociedade, justamente para que não ocorra esse conflito. Beleza? Esse conflito aí, obviamente, que nós denominamos de hiato constitucional. Segunda observaçãozinha, para que eu possa começar a resolver esse tal desse ato constitucional. Coloque assim. Quando a Constituição não consegue cumprir
quando a Constituição não consegue cumprir o seu papel perante a sociedade, quando a Constituição não consegue cumprir o seu papel perante a sociedade, temos uma interrupção de continuidade. Temos uma interrupção de continuidade. Sendo assim, para que esse problema seja resolvido, podemos utilizar algumas formas. Então vem aqui, pessoal. Então, quando você cria uma Constituição, o interessante é que não haja uma interrupção de continuidade. Como assim, professor? Isso é um termo muito usado pelos constitucionalistas. Quando você cria uma Constituição, a vontade, obviamente, é que ela seja perpetuada, é que ela vigore por anos e anos e anos ou ad eterno. Não é claro, com as devidas atualizações. Mas pode acontecer, diante de um hiato constitucional, que você tem essa interrupção de continuidade. Então, para você solucionar, para você dirimir, para você resolver esse problema, você tem algumas formas. E são justamente essas formas que eu acho muito interessante para que você comece a ter uma noção geral acerca dessa matéria. Então eu vou criar um esqueminha aqui para você entender as formas de resolução do hiato constitucional. Vem comigo, quer ver? Então, vou até puxar uma outra página aqui para ficar bem bonito aqui para vocês. Então, ó, formas de resolução desse problema, beleza? Então, Ivo Dantas, ele fala que você tem 4 formas para solucionar esse problema. A primeira forma é a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Beleza? Agora, como que isso aqui acontece? Vamos lá. Eu quero que você entenda o seguinte. A primeira forma aqui de resolver é o seguinte, ó. Para que o problema seja resolvido, podemos criar uma nova Constituição devendo ser observado o momento constitucional. Esse momento constitucional é um momento oportuno, um momento devido. Vem aqui comigo para eu poder te explicar essa primeira forma. Então, a primeira forma aí para você resolver esse problema do hiato constitucional é convocando uma Assembleia Nacional Constituinte. A Assembleia Nacional Constituinte geralmente é aquela que exterioriza o poder originário, o poder de criar uma nova Constituição. Então, nós estamos aqui com o hiato constitucional e percebemos que não tem forma para resolver isso. Então, nós chegamos ao seguinte consenso. Quer saber? Vamos convocar uma nova Assembleia Constituinte para criarmos uma nova Constituição. Infelizmente, essa não está tendo mais solução, não tem como fazermos aqui algumas alterações para ajustá-la. Vamos criar uma nova Constituição mesmo, beleza? Isso é uma forma legítima, porque a Assembleia Nacional Constituinte ela vai exteriorizar a vontade do povo por meio dos seus representantes, beleza? Essa é a primeira forma legítima. Nós ainda temos 2 formas legítimas e uma ilegítima. Então vamos para a segunda forma legítima para resolver esse problema. Segunda forma legítima que nós vamos ter é através do poder reformador. E aqui, o que acontece? O Congresso Nacional pode tentar solucionar o problema por meio de emendas constitucionais. Beleza? Então a segunda forma que nós temos aqui para a resolução do problema
é através do poder reformador. Nós vamos ver que o poder reformador é uma espécie do poder derivado. Então nós pensamos assim, olha gente, não está legal agora, mas eu também não preciso criar uma outra Constituição para não ter todo esse alarme na sociedade. Vamos ver o seguinte, vamos fazer algumas emendas, vamos fazer algumas alterações na Constituição, fazendo essas adaptações, essas atualizações, e com isso nós vamos resolver essa ruptura que está acontecendo entre a sociedade e a norma constitucional. Terceira forma que nós temos, quer ver? Terceira forma citada por ele é através da mutação. É através da mutação constitucional. E aqui quem vai tentar solucionar é o Poder Judiciário. Então o Poder Judiciário pode dirimir resolver, né? Vamos começar a usar um linguajar mais próprio do direito. Pode dirimir, resolver o problema fazendo interpretações na Constituição. Fazendo interpretações na Constituição. Então veja, nós já tivemos uma forma de solucionar, que foi criando uma nova Constituição. Uma segunda forma que foi por meio do Congresso Nacional, por meio do Poder Legislativo, fazendo emendas na Constituição. E a terceira forma, ela vem pelo Poder Judiciário, que é quando nós fazemos uma mutação constitucional. O que é isso, professor? Mutação constitucional, pessoal, é quando você mantém o texto idêntico, intacto, mas você altera a forma de interpretá-lo. Às vezes você dá uma interpretação mais ampliativa ou mais restritiva, mas você acaba mantendo o texto. Então, a terceira forma. Então, assim, essas três formas que eu citei até então são formas legítimas para que aconteça essa situação. Só que tem um quarto caso que é uma forma ilegítima, uma forma que nós não esperamos que a solução seja dessa forma aqui. Quer ver? Que é o hiato autoritário. Então, a quarta e última forma aqui é o que ele chama de hiato. Hiato autoritário. Hiato autoritário. O que nós entendemos por isso aqui? Vamos colocando aqui, por favor. É quando ocorre um golpe de Estado. É quando ocorre um golpe de Estado, sendo o problema resolvido, por meio de imposição. Sendo o problema resolvido por meio de imposição. Beleza? Agora vem cá. Essa quarta forma é justamente a forma que nós não queremos que aconteça. Porque aqui você vai ter um golpe de Estado. E o golpe de Estado não é interessante, né? Você vai acabar quebrando o poder, mas você vai acabar resolvendo o problema, criando um outro problema. Porque nós não temos aí por objetivo ter uma Constituição autoritária, ditatorial, né? Então é justamente isso que nós não queremos. E aí a nossa Constituição de 88, especificamente, ela já está precavida com relação a isso. Né? A Constituição fala que é um crime inafiançável, né, imprescritível, né, a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e contra o Estado democrático. É inclusive um crime nessa situação hoje. Né? Então nós já fizemos isso na Constituição de 88 porque a Constituição passada ela nasce fruto de um golpe militar. Então no nosso curso aqui eu vou tentar fazer o máximo de links possíveis, para que você já possa ir adaptando. Então, estou falando de poder constituinte, mas você já vai acertar a questão aqui lá do direito individual do artigo 5º. Então, coloca uma observaçãozinha, por favor. Quer ver? Coloca uma observaçãozinha aqui assim. Coloquem assim, ó. A tentativa de um golpe de Estado, exteriorizando assim o hiato autoritário, é um crime
chamado por Gilmar Mendes, é um crime chamado por Gilmar Mendes de insurreição. Chamado por Gilmar Mendes de insurreição. Entre parênteses, coloquem assim. Segundo o artigo 5º da Constituição, constitui um crime inafiançável. Constitui um crime inafiançável e imprescritível. Constitui um crime inafiançável e imprescritível. A ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional. A ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional. Então, dessa forma, nós vimos um pouco do hiato constitucional. Nós sabemos o que é um hiato constitucional e as formas, então, que nós temos, tanto legítimas quanto ilegítimas, para resolver esse problema. Eu gosto de trazer esse assunto à baila para vocês nessa matéria do poder constituinte, para que cada vez você tenha uma base mais sólida, uma estrutura mais fixa, para que você entenda todos os detalhes inerentes a essa matéria. Beleza? Volto no próximo bloco, começando a falar sobre as espécies, poder originário e poder derivado. Um grande abraço e até a próxima.